Shalom Lekulam, Shalom para todos, Shalom para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez neste dia, nessa quarta-feira, dia esse que nós temos a oportunidade de poder estudar os textos de Maasai Hashilechim. Desde já quero agradecer a sua participação em cada estudo que estamos realizando, bem como nos estudos de todos os professores que estão sendo apresentados aqui no canal. E é sempre uma honra, um prazer estudar juntamente com nossos queridos irmãos, você que nos acompanha, tá bom? Também agradecer ao incentivo, a esse belo trabalho que está sendo realizado aqui na Teshuvá Total, e que o Eterno abençoe grandemente você e toda a sua família. Você que está chegando agora no canal, certo? Seja muito bem-vindo, bem como ao caminho de Teshuvá, que é o caminho de retorno ao Eterno, a prática dos seus preceitos, da sua Torá, da sua instrução. Seja muito bem-vindo. É um enorme prazer ter você aqui conosco, tá bom? Então vamos aos textos, dando sequência ao estudo de Maasai Hashilechim, Atos dos Emissários. Nós estamos no verso 4 do capítulo 2, tá? Esse, na verdade, é o último versículo que nós estudamos no vídeo anterior, tá bom? Então, vamos iniciar a partir dele, para nós recapitularmos o que foi que nós estudamos. E diz assim: todos ficaram cheios ou plenos, completos do Ruach HaKodesh, o mover do Santo, que é o próprio Eterno, e começaram a falar em línguas diferentes, Bileshonot Acherot, línguas diferentes, e produziram declarações da boca deles, conforme designava neles o mover, isto é, o Eterno. Então, só recapitulando, aqui eu trouxe essa imagem para você ter uma noção disso, é que eles quem? Aqueles que confiavam em Yeshua e que, através da instrução de Yeshua de que permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos, preenchidos, cheios, plenos, completos pelo mover do Eterno, certo? Que é o mover do próprio Eterno, a sua ação, e aí sim aconteceria naquele dia a promessa que o Eterno havia feito e que está registrado nos profetas. E que nós abordaremos a respeito disso, este assunto nos profetas, quando chegar um momento específico, que é justamente quando Shimon Kefa vai falar a respeito do que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos guardar isso, que é relativo aos profetas, para o momento em que chegar o texto. Então, foi visto sobre cada um deles como línguas com aparência de fogo. Exatamente como você está vendo aqui, é uma imagem muito próxima do que realmente aconteceu aquele dia, como eu comentei na aula anterior. E por ser Shavuot, certo? Que é um dia em que faz um memorial, uma celebração pelo dia da entrega da Torá, bem como por uma boa colheita. Então, em relação à Torá, você vê aqui uma imagem de um rolo, certo? Certamente de um dos 5 rolos da Torá. Tudo bem? Estavam estudando a Torá no último dia da contagem do Sefirat Omer, a contagem do Omer até o 50º dia após Pessah, certo? Foi nesse dia. Então, sendo assim, eles falando em línguas diferentes, declarações, conforme o próprio mover os designava, mas aí eu deixei na última aula o seguinte: quais eram as palavras que saía da boca dessas pessoas, dos nossos irmãos, naquela época, nesse momento, o que eles disseram exatamente, e que nos nossos dias existem
muitas teorias a respeito disso, do que talvez eles teriam dito, certo? Será que era algo entendível? Será que era algo incompreensível? Será que o que eles diziam, pelo mover do Eterno, era algo que só eles entendiam? Então, todas essas questões vamos abordar aqui. Portanto, mais um mito sairá do nosso caminho em relação à caminhada em Teshuvá a respeito do que os textos de Atos nos apresentam, certo? Lembrando que nós estamos fazendo uma leitura, interpretando ela a partir do contexto original da época, que é o contexto judaico. Afinal, tanto a carta de Atos, quanto todo o Tanar, quanto todos os escritos nazarenos, isto é, a Bíblia, ela é um livro judaico. E disso ninguém pode negar, certo? Ela é essencialmente um livro judaico. Portanto, o contexto dela é judaico, tá bom? Então vamos aos versos seguintes, certo? A partir do 5, para entender o que foi que realmente eles disseram em línguas diferentes. Que línguas eram essas? Então tem aqui duas coisas. Que línguas eram essas e o que eles disseram nessas línguas diferentes? São duas coisas que nós vamos responder no estudo de hoje. E me disse Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Verso 5. Vihudim irei Elohim garu beYerushalayim michol artzot hagoim asher tachat hashamayim. E judeus tementes a Elohim habitavam. A palavra irei, certo? Ou melhor, garu significa habitar temporariamente. Por isso eu coloquei entre parênteses a palavra temporariamente, tá? Então, estes Yehudim, estes judeus que estavam ali e que o texto vai se referir agora, são pessoas que estavam por ocasião de Shavuot em Jerusalém, certo? Uma vez que o Eterno deu essa instrução para que os filhos de Israel realmente comparecessem a Jerusalém nos seus moedim, nos seus encontros marcados, tá certo? E isso é obedecido até os dias de hoje, tá bom? São celebrações de peregrinação a Jerusalém. Então, habitavam judeus tementes a Elohim temporariamente em Jerusalém, de todas as terras das nações debaixo dos céus. Veja só que eu fiz aqui a tradução o mais próximo possível, gente, do texto que está aqui em hebraico, tá? Então pode ter uma diferença talvez da sua tradução. Então nós estamos seguindo aqui o texto em hebraico, tá bom? Certo, verso 6. E diz: Vayhi berishama kol rashaon hahu vaitasfu am rav vatre mivcha beinechen ki ish mechen shama otan medibrin Bilshon Artso. E aconteceu que, ao ouvirem a voz ou o som do barulho, reuniu-se uma grande multidão e ficaram confusos em entendimento. Isto é, estes Yehudim, além dos que estavam ali reunidos e que veio sobre eles o mover, estes Yehudim que estavam fora do local onde eles estavam, também ouviram esse barulho, esse som, que como nós estudamos na aula passada, no vídeo passado, foi justamente um som que remete, que traz a lembrança do dia em que o Eterno falou no Sinai. Portanto, um som de shofar. Afinal, para a época deles, o som mais estrondoso
e mais impactantes que eles tinham era o som do shofar, que por sinal é um som muito significativo, é um som de santa convocação, é um som estremecedor que traz a ideia de, como eu já havia dito, parem o que vocês estão fazendo e prestem atenção no que vai acontecer depois do toque do shofar. Então eles sabiam que era um som realmente algo incomum para a sua época, no sentido de por que esse grande som, esse grande barulho, certo? Portanto, não foi ouvido apenas sobre os quais desceu o mover do Eterno, mas também pelos que não necessariamente desceu sobre eles o mover do Eterno, tá? Todos eles ouviram esse grande barulho, esse grande som, certo? Que é representado pela palavra kol, voz, que, dependendo do contexto, tem um sentido de som também, além de voz, tá bom? E ele diz que cada um desses homens ouvia falar, eles falavam, olha só, e aqui vem as respostas que nós estamos procurando, hein? O que eles diziam em línguas diferentes? Então, estes Yehudim que estavam do lado de fora ouviam homem a homem, dentre eles, que sobre eles veio mover, os sinais, que é a palavra otan. Guarde bem essa palavra, tá? Nós vamos encontrá-la novamente. Otan. Eles ouviam os sinais ou as maravilhas das palavras na língua de sua terra. Mas que maravilhas são essas que eles estão dizendo que estavam ouvindo por parte daqueles sobre o qual veio o mover do Eterno? Olha só. Então, algo diferente do que eles estavam acostumados a ter sempre quando iam a Jerusalém, está acontecendo agora, conforme a narrativa do texto, nós estamos acompanhando. E veja só como eles se comportam, né? E diz o texto que eles ficaram confusos em entendimento. Eles ficaram, eles não entenderam o que estava acontecendo ali. É algo diferente de tudo que eles já tinham visto. Diz o verso 7. Vaistomimu kulan. E todos perplexos, surpresos e perplexos, vaitemiru, ish el arav, halo kol hamidavrim, Raelé, Binei, Hagalil, Ramá, todos surpresos e perplexos disseram: um homem para seu irmão em seguida. Isto é, como assim um homem para seu irmão? Eles estavam ali tão perplexos e a primeira pessoa que estava próximo deles, seja à direita ou à esquerda, né, um homem para seu irmão, começou a falar um para o outro que estava ao seu lado. E o que eles diziam? Certo? Todos eles que falam são filhos da Galil, isto é, são, como assim filhos da Galil? São pessoas da Galil, ok? Por isso que tem a palavra aqui, Bnei Hagalil, filhos da Galil. Ou seja, da Galileia. Talvez você conheça com essa tradução, né? Você que está chegando. Galil refere-se a Galileia, como você conhece. Então, a pergunta, mas espera aí, como assim eles estão falando em línguas, em outros idiomas, sendo que todos eles são pessoas da Galileia, nunca saíram da Galileia? E aqui eu trouxe uma imagem para a gente ter uma noção disso, né? Ó, lembre-se, haviam judeus de várias partes do mundo peregrinando, caminhando em direção a Jerusalém, tá certo? Aqui dá para ver, não sei se está muito pequeno aqui, ó, onde está esse pontinho vermelho, algumas pessoas tocando, né, um instrumento de sopro. É uma grande celebração, né, uma grande festa, um encontro marcado com o Eterno, cada um trazendo as primícias da terra, tá bom? E chegando lá, fazer uma grande celebração memorial pelo dia da entrega da Torá.
Então, todos caminhando em direção, tá certo? Então, um momento muito importante na vida de todos estes Yehudim, pelo fato de ter a oportunidade de celebrar um Moed, um encontro marcado. E eles estavam perplexos. Como que pode isso, gente? Eles nunca saíram da Galilee, sempre viveram lá e estão falando realmente as maravilhas do Eterno. Diz o verso 8. Veir nishma mipichen vechol echad meitanu shpat eretz moladtenu. Uma pergunta, como ouvimos da boca de todos eles, pessoas da Galileia, hein, o idioma da terra de nosso nascimento? Como que pode isso? Imagina só a surpresa e a perplexidade deles diante do que estava acontecendo. Como entender isso, né? Como compreender isso? E o texto segue, todos perplexos, verso 9. Sifat paras umadai veilan ishvei ram narai vaihudá vekapudkia pantos veisia. Somos pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Yehudá, né, judeus, no caso de Judá, Capadócia, Ponto, Ásia. Então veja só, Lucas começa a escrever na sua carta referente ao que aconteceu, que realmente haviam pessoas de várias nações ali na celebração de Shavuot, tá certo? E cada um com o seu idioma, cada um com a sua língua materna. Ele continua, Frígia, Panfilha, Egito, até do Egito, né? Parte da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, verso 11. E aqui uma pergunta, né? Gan sfat kereti varav asher anachnu lilishonotenu shomin otan misaprin et nifleot hailohim. Também de idioma cretense e árabes. Olha só, judeus de várias partes do mundo, o qual, para a nossa língua, ouvimos contados ou narrados, né, os grandiosos sinais ou maravilhas, otan de Elohim, as maravilhas de Elohim. Então aqui já está bem claro, ou bem explícito, que o que eles estavam falando, eles que eu me refiro, sobre aqueles que veio o mover do Eterno, tá? O que eles estavam falando é justamente as maravilhas grandiosas de Elohim. É isso que eles estavam narrando, falando. Então, nós vamos agora trazer aqui essa palavra otan, tá bom? Vamos trazer ela para aqui, para o nosso estudo. Aqui, ó. Inclusive está em azul, tá? Para você não se perder aqui. Otan. Otan, que significa sinais ou maravilhas, somando os números correspondentes a cada uma das letras, nós vamos ter como resultado 441. Tá? Esse é o valor numérico da palavra otan, certo? Sinais, maravilhas. Bem, 441 é o mesmo valor numérico da palavra que vocês conhecem bastante, hein? É a palavra
Emet significa verdade, firmeza, fidelidade, tá bom? O mesmo valor numérico, somando os números correspondentes a cada uma das letras, nós vamos ter 441. Neste sentido, estes sinais ou maravilhas do Eterno referem justamente à verdade do Eterno. E o que é a verdade do Eterno? A sua palavra. Baruch Hashem, a palavra do Eterno é a verdade. Falando nisso, quando nosso Mashiach Yeshua certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele diz ser a verdade, ele está se referindo à Torá, gente. Sempre, em todos os momentos, ele se refere à Torá. Ele está se referindo à Torá que ele praticava e ensinava. Neste sentido, só há um caminho para chegar ao Eterno, é através da Torá. E que Yeshua nos ensinou de uma forma esplêndida, grandiosa, plena, elevada, certo? E qual é o único caminho que leva ao Eterno? A Torá. E onde está a vida? Na Torá. Entendeu? É isso que ele estava falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diz o salmista no Salmo 119, verso 160, assim: Rosh devarecha, cabeça da tua palavra, Emet, é a verdade. Uleolan, e para sempre, Kol Mishpat, todos os juízos, Tzidekha, da tua justiça. Cabeça da tua palavra é a verdade, isto é, o ponto mais alto da Torá, que é a palavra do Eterno, o ponto mais alto é o quê? A verdade. Ela é a verdade. A instrução do Eterno, as suas palavras. Você que está chegando agora, os mandamentos, os 10 pronunciamentos que o Eterno fez, tá? Isso é a Torá. E que é explicada por ele mesmo em detalhes ao longo da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia que está na sua casa, na sua mão, entendeu? E que aprendemos tanto a cada dia e que sempre temos lições a aprender com ela a cada dia. Palavra essa que amamos de todo o coração e buscamos praticá-la com todo o amor e com todo o respeito e com todo o zelo. Essa é a verdade, a palavra do Eterno. Então, o salmista, de uma forma incrível, esplêndida, citou esse salmo. Cabeça da tua palavra é a verdade. O ponto mais alto. Então, agora que já sabemos que as palavras que os nossos irmãos, quando o mover do Eterno, o próprio Eterno, veio sobre eles, e eles começaram a falar as maravilhas do Eterno em outros idiomas, olha só, cada um falando em um idioma diferente. E antes de nós irmos para o próximo slide, deixa eu lhe dizer, é importante lembrar que junto com o povo de Israel, não se esqueça, haviam pessoas de outras nações e que decidiram sair do Egito juntamente com o povo de Israel. Portanto, todos ouviram as palavras do Eterno no dia em que ele falou no Sinai. Todos entenderam o que o Eterno falou. Ora, então, se existiam pessoas de outras nações, portanto, cada um com seu idioma, e no dia em que o Eterno falou, todos entenderam, significa que o Eterno falando, cada um ouvia, ou percebia, ou compreendia no seu próprio idioma. Então, quem falava o hebraico, escutou em hebraico.
quem falava em outro idioma escutou o Eterno falar no idioma dessa pessoa para que ela entendesse. Afinal, o Eterno, ele não é de confusão, né? Ele se faz entender. Ele se faz entender. Você está percebendo os mesmos sinais, os mesmos, as mesmas características do que aconteceu no dia em que o Eterno falou, que eu acabei de citar para você, presentes agora na narrativa de Atos 2, pessoas falando em idiomas diferentes e todo mundo sem entender o que estava acontecendo ali, certo? Porque toda a perplexidade deles, gente, não era a respeito do que eles estavam dizendo. Porque o que eles estavam dizendo, todo mundo sabia. Isto é, os pronunciamentos do Eterno, certo? As 10 palavras, Aseret Hadevarim. Até aí tudo bem. Mas a perplexidade deles não era porque eles estavam falando os pronunciamentos do Eterno, mas porque, sendo essas pessoas, os nossos irmãos, pessoas da Galileia, como eles estavam falando em idiomas de outras nações, sendo que essas pessoas que estavam falando eram pessoas que nunca saíram da Galileia. Essa era a perplexidade deles. Entende? Como é que pode isso? Como explicar? Então, algo da parte do Eterno, tá? E fique atento, você, meu irmão, que está me ouvindo e me vendo agora, tá bom? Por quê? Porque, repito, o que eles estavam dizendo era algo, sim, entendível. Era algo, sim, pertencente a um idioma de uma determinada nação, tá? Não era qualquer outra coisa, não era... Não. Era algo realmente idioma de outras nações, tá bom? Portanto, mais um mito sai do nosso caminho agora, tá? E a gente consegue caminhar adiante na leitura, interpretando cada palavra, cada texto de Maisai Hashelichim, Atos dos Emissários, tá bom? Agora que nós já sabemos que os nossos irmãos estavam falando pelo mover do Eterno eram os pronunciamentos, os mesmos pronunciamentos que o Eterno fez no Sinai, então eu convido você a ler estes pronunciamentos, essas 10 maravilhosas palavras, certo? Afinal, como diz a palavra Otan, sinais, ou maravilhas, existem palavras mais maravilhosas que os pronunciamentos do Eterno? Óbvio que não. Existe algo mais maravilhoso que ouvir a palavra do Eterno? Não. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ler juntos, tá bom? Os maiores detalhes dos pronunciamentos do Eterno estão presentes na porção Itrô, tá bom? Onde nós temos um Shabat específico conforme o calendário para o dia do estudo dessa porção, a porção Itrô, tá certo? Então, nesse dia, eu trouxe essa imagem aqui para você, tá? Olha só, representando, né, o dia em que o Eterno falou no Sinai. E vamos ler agora os 10 pronunciamentos dele, tá bom? Vamos lá. Shemote, Êxodo, capítulo 20, verso 2, diz, o Eterno disse, primeiro pronunciamento, Anochi Adonai Elohecha, eu sou Adonai, seu Elohim, Asher Hotzetcha Me'eretz Mitzrayim Mebeit Avadim, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, esse sendo o primeiro pronunciamento do Eterno, gente, veja só, se o Eterno, ele é o seu Elohim, então você já não está mais no Egito, na casa da servidão. Você já não está mais servindo a outros deuses.
você não tem costumes longe da Torá, você realmente está caminhando em Teshuvá, tá bom? Então, esse primeiro pronunciamento já define: o Eterno é seu Elohim ou você ainda está na casa da servidão? Isso é, você ainda não saiu do Egito, certo? E quando eu digo sair do Egito, é sair das práticas contrárias à Torá, tá, gente? É isso, tá? Não estou me referindo a nenhuma outra coisa. Práticas contrárias à Torá é a casa da servidão, tá? Não vai pensar que é um local, uma instituição, nada disso. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo, repito, né? Pode parecer até repetitivo demais, né? É realmente a casa da servidão é práticas contrárias à Torá, comportamento, tá certo? Então, se a pessoa ainda está nesse tipo de comportamento, ainda não saiu da casa da servidão. Bom, verso 3 de Shemot. O Eterno falou: Lo irie lecha Elohim acherim al panav. Não tenha outros deuses além de mim. Olha só. E aqui você entende e lembra do Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, nosso Elohim, o Eterno é um. Ele é um, tá? Então você não pode ter outro Elohim. Você não pode ter um outro além do próprio Eterno na sua vida. Ele é único. Se você ainda tem outro no lugar ou junto com o Eterno, então o segundo pronunciamento ainda precisa ser vivido na sua vida, tá? Bem, a partir do verso 3, o verso 4, 5 e 6 é a sequência do que o Eterno fala a partir de não ter outros deuses além dele, tá? Então, eu vou aqui ao verso 7, que é o terceiro pronunciamento. Disse o Eterno: Lo tissa et shen Adonai. Não levante o nome do Eterno, Elohecha, teu Elohim, Leshau, em vão, pois, ou para a falsidade, né? Pois, que lo inake Adonai et asher Isa et shemo leshav. Pois não deixará impune o Eterno aquele que carregar ou que levantar o seu nome para falsidade. Essas palavras foram repetidas, foram ditas pelo mover do Eterno quando realmente atuou naquele momento sobre os nossos irmãos, quando desceu sobre eles. Eles disseram, tá? E num idioma diferente, obviamente pertencente ao idioma de pessoas que lá estavam, judeus que lá estavam em Jerusalém, no dia de Shavuot, no 50º dia após Pessah. Portanto, não levantar o nome do Eterno para a falsidade é realmente dizer que você vai fazer alguma coisa e coloca o nome do Eterno no meio, sendo que a sua intenção é não fazer. Tá entendendo? Você promete pagar alguma coisa e coloca o nome do Eterno no meio, mas a sua intenção já é de não querer pagar aquela pessoa. Entendeu? Diz que vai entregar e coloca o nome do Eterno no meio, e a intenção dessa pessoa não é entregar coisíssima nenhuma, tá? Então, nunca carregue o nome do Eterno para a falsidade. Palavras essas que foram repetidas pelos nossos irmãos no dia de Shavuot. E aqui o quarto pronunciamento do Eterno. E que os nossos irmãos disseram naquele dia. E que você, acho que você ouve falar sempre, né? A cada Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat
para santificá-lo. Por que eu coloquei aqui essas letras, né? Em cores diferentes? Bem, você deve estar acostumado, por exemplo, ou melhor, você que na sua família, né, tem por tradição os seus pais ou avós, seus antepassados, de acender 2 velas ao pôr do sol de sexta-feira, ou melhor, antes do pôr do sol de sexta-feira. E aí, a explicação que vinha sempre para você era que, não, nós acendemos essas velas para as almas, né? E haviam várias explicações, várias. A verdade é que, devido à Inquisição que houve na Europa e também chegou aqui na América, aqui no Brasil, então não se podia praticar essa tradição judaica, né, por sinal muito linda, que faz justamente menção a essas 2 palavras. Por isso que são 2 velas de Shabat. Uma é uma das tradições, tá, gente? Existem várias, mas uma delas uma vela representa a palavra Zahor, lembra-te, e a outra vela que se acende faz referente à palavra Kadosh, né? Lekadishô, santificar, santo, santificá-lo. Lembrar e santificar o dia de Shabat. Então essas 2 velas representam cada uma dessas palavras e traz esse memorial à tona a respeito do 4º pronunciamento do Eterno. Tá? Eu pergunto a você, você está realmente lembrando e santificando o dia de Shabat? Lembrar não é lembrar que olha, daqui a 5, 6 dias vai ser Shabat. Não, não é isso. Não é só isso, quer dizer. Lembrar significa realmente estar presente sempre em sua vida, esse deleite do Shabat todos os dias, entendeu? É isso que é lembrar. Não esquecer dele. Estar sempre como prioridade na sua vida. Lembrar sempre de não esquecer. Não cair no esquecimento, tá? E o que é santificar? Santificar é separar esse dia dos outros dias, tá? Isto é, não misturar o dia de Shabat com os outros dias. Como assim? É um dia que não é igual aos outros, porque é um dia mais elevado. É o ponto mais alto da semana, o dia de Shabat. É um dia em que você realmente separa para a sua família, para o Eterno, para a Torá, para o estudo da Torá, para o seu deleite, para o seu repouso, repousar a sua mente, repousar o seu corpo, certo? Esse é um dia diferente que você não faz isso durante a semana, né? Até porque nós temos que trabalhar, né? Tanto é que a sequência, a partir do verso 8, o Eterno vai dizer que nós devemos trabalhar, devemos trabalhar. Então é mandamento, né? O Eterno nos deu essa instrução. Devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º, certo? Qual é o 7º dia da semana? É o dia de Shabat, tá bom? E essas palavras foram ditas pelos nossos irmãos do dia de Shavuot, conforme o mover do Eterno os designava falar, em um idioma diferente do outro. Olha só que maravilha, né? Foram essas palavras. Baruch Hashem. Como eu havia dito, o verso 9, 10 e 11 são relativos a uma extensão, né? São os pormenores do verso 8. Verso 12, 5º pronunciamento. Kabed et avicha ve'et imecha lemaan yarichum yamecha al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach. Honre seu pai e sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai, seu Elohim, dá a você. Olha só. Gente, honrar pai e mãe é algo que nos nossos dias
tem ficado realmente para poucos, né? Que abençoados são aqueles que lembram realmente de honrar seus pais. E honrar pai e mãe, como inclusive eu falei no Shabat passado, no último Shabat, é você trazer boa fama para a imagem, para a reputação de seu pai e de sua mãe. Certo? Por exemplo, quando uma pessoa é presa por ter cometido um crime, aí às vezes aparece ali, né, na base da TV, o nome da pessoa que cometeu aquela infração, aquele crime. E não aparece só o nome da pessoa, aparece também o sobrenome. E o sobrenome, como eu já havia dito, né, ele traz em si toda, ó, digamos, os ancestrais daquela pessoa que fez aquele crime e que nada tem a ver ou que nada influenciaram diretamente na prática infratora daquela pessoa. Entende? Portanto, quando aparece aquele sobrenome, está trazendo má fama para aquela família. Do contrário, quando você toma uma boa atitude, uma boa ação, quando você é honesto e que as pessoas olham o seu comportamento e percebem que você é diferente das outras pessoas no sentido de ser honesto, ser justo, então as pessoas vão começar a pensar assim, interessante, né? Isso lembra a porção anterior. Assim como o faraó ficou curioso para conhecer Yaakov, pai de Yosef, porque ele pensava, puxa, quem foi que educou Yosef? Quem é esse pai que educou ele? Quem é essa mãe que o educou? Eu quero conhecê-los. Né? Que maravilha! Olha só a atitude desse rapaz, revolucionou o Egito. No momento de grande crise no Egito, na hora da fome, ele solucionou o problema no Egito. Então, gente, imagina só que a fama, né, de Yaakov ficou realmente de uma forma grandiosa aos olhos do faraó daquele momento. Ele queria muito conhecer, o faraó queria muito conhecer Yaakov. Da mesma forma, quando você tem uma boa atitude, as pessoas vão olhar para você e perceber que realmente você teve um bom pai, uma boa mãe, que lhe deu uma boa educação. Né? E mesmo que você não tenha tido uma boa educação por parte de seus pais, mas pelo fato de você ser um servo do Eterno, pelo fato de você hoje conhecer a Torá, então você, mesmo não tendo recebido essa educação, você pratica o bem, você é justo, você é honesto. E dessa forma, você devolve com bondade para seus pais, isto é, a boa fama para eles, o mal que veio até você, através talvez da educação que você teve. Entende? Então você não vai pagar o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então veja só, repito, essas palavras que nós estamos lendo, que saíram da boca do Eterno, foram ditas por nossos irmãos. E foi o mover do Eterno que os designava a falar naquela hora. Não era nada de outras coisas, não. Tá? Então, estamos tendo aqui a resposta no próprio texto, dá para perceber isso. Certo? Se você conhece os moedinhos, encontros marcados, se você está estudando a Torá, se você lê os profetas, então você, ao ler os escritos nazarenos, você compreende. Mas muitos ainda só querem focar nos escritos nazarenos. Bem, aí eu digo com toda certeza, você não vai entender muita coisa, tá? Você não vai entender, não vai entender, porque a base do que está nos escritos nazarenos vem da Torá. Então, se você não entende a Torá, você não entende os escritos nazarenos, certo? Próximo pronunciamento. Verso 13 de Shemot, capítulo 20. Lo tirtza, não assassinar ou não assassine, certo? Então, todo aquele, isso está
na carta de Yaakov, Tiago, né? Ele diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Portanto, odiar alguém no seu coração é assassino. Não fique falando mal das outras pessoas, tá? Se você odiar alguém profundamente no seu coração, então você realmente está dentro dessa questão sendo considerado um assassino. Tirar a vida de uma outra pessoa é consequência realmente de um mal que já iniciou pelo fato de odiar alguém no seu coração. O Eterno, ele cura o seu coração, ele sara as feridas. E a partir de então você consegue seguir a sua vida, caminhar adiante. Tá? Portanto, controlemos os nossos lábios, guardemos o nosso coração de todo mal. Próximo pronunciamento que os nossos irmãos falaram pelo mover do Eterno. Lotinaf. Lotinaf. Não adultere. Isto é, não mude aquilo que tem a sua originalidade, certo? Então, tem pessoas que adulteram documentos, tem pessoas que adulteram as palavras das outras pessoas e que acrescentam coisas ou tiram coisas que disseram, certo? São as famosas fake news, né? Em posto de gasolina, por exemplo, certo? Gasolina adulterada, isto é, alterada. Colocaram outro produto para render ali e vende como se fosse gasolina, mas está com o acréscimo de um outro líquido, portanto está adulterado. Entendeu o que é adulterar? Então, veja só, óbvio que também se refere, né, aos relacionamentos conjugais. Então, o homem é para relacionar-se com a sua esposa, certo? Quando existe uma outra pessoa no meio, então houve um adultério, isto é, algo foi mudado, a forma original, que é o casal apenas, então teve uma alteração nisso. Por isso também é chamado de adultério. Mas geralmente as pessoas focam apenas nesse aspecto. E o sentido é bem mais amplo além disso, tá? Como nós já citamos, tá? Não adultere as palavras, não adultere documentos, não diga que você disse quando na verdade você não disse, porque você está adulterando os fatos, certo? Aconteceu assim, assim, assim. A pessoa vai lá e diz que não, foi de um outro jeito assim. Então, você está adulterando o que aconteceu. Tá? Você está narrando uma coisa que não houve, da maneira como você está dizendo, tá? Próximo pronunciamento que os nossos irmãos disseram naquela hora, né? Lo tignote, não furte, não pertence a você, então não tome para você, tá certo? Muito cuidado, muito cuidado. Não é seu, não é seu. Ponto final, tá? Próximo pronunciamento, verso 16 do capítulo 20 de Shemot. Lo tane berreha et shaker. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Testemunho mentiroso. Dizer que a pessoa fez quando na verdade não fez. Mentiroso, né? Então, repito, controlemos os nossos lábios, tá? Lembre-se, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e apenas uma boca. Por que que a quantidade de boca é menor que a quantidade de olhos e ouvidos? É porque essa é uma lição para nós. Falarmos menos e ouvir mais, observar mais. Isto é, prestar mais atenção do que falar. Se nós soubermos lidar com isso no nosso dia a dia, evitaremos muitos problemas. Você não faz ideia. Muitos problemas poderão ser evitados se nós soubermos conviver com isso, tá? Falar menos e falar bem e
ouvir mais e observar mais, tá certo? Então, quem sai falando pelos cotovelos aí, né, tudo que vem à mente sai falando. Então, entra em sérios problemas. Sérios problemas, tá? Então, muito cuidado. E o último pronunciamento, o 10º, Shemot, capítulo 20, verso 17. Lo tarmod beit reicha, lo tarmod eshet reicha ve'avdo, va'amarto ve'shoro, vaimorro ve'chol asher larecha. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher de seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo, tá? Qualquer coisa que pertence ao seu próximo, não cobice, não queira tomar para você, tá certo? Se pertence ao seu próximo, pertence a ele. Não tem nada a ver com você, tá certo? Então, veja só, maravilhosas palavras que o Eterno falou no Sinai e que os nossos irmãos reproduziram isso pelo mover do Eterno no dia de Shavuot. No dia da entrega da Torá, ou melhor, no dia que lembra, né, o dia da entrega da Torá, um memorial. Que maravilha, né? Que maravilha. E é muito bom nós termos esse momento aqui, porque agora você pode caminhar adiante compreendendo estes textos que nós estudamos até aqui. E a partir de agora eu tenho plena certeza que a sua percepção dos textos estão mais apurados. Eu tenho certeza que você já está percebendo que os nossos irmãos em Teshuvá daquela época viviam a Torá, praticavam no seu dia a dia, no seu mais alto nível. Não estavam levando uma vida diferente da Torá. Eles não criaram uma outra comunidade diferente, longe da Torá, da prática da Torá. Entende? É por isso que eu repito, o livro de Atos e todos os livros da Bíblia são, ou melhor, a Bíblia como um todo, né? Ela é um livro judaico. Afinal, ela é justamente a prática da Torá. Então, se isso não for percebido por você ainda, então muitos textos vão se tornar incompreensíveis para você. E aí, teorias e mais teorias vão surgindo, certo? Não vou citar aqui. Nós da Teshuvá Total procuramos manter a ética. Não citamos nomes de fulano, ciclano, beltrano, líderes de instituições religiosas. Não, nós não fazemos isso, certo? Então, veja bem, é com muita humildade que nós fazemos esse estudo a partir da interpretação dos textos no seu contexto original, que é o contexto judaico, certo? Estamos sendo bem sinceros com você aqui. Então, é um enorme prazer para nós compartilhar tudo aquilo que nós estamos estudando juntamente com você. E para a gente finalizar, nós temos aqui o próximo slide. Temos dois textos ainda, tá? Vaishtomirmu kulan vaibachlu vaiomeru ish el reiru mazot. E todos surpresos e assustados disseram um homem para o outro, né? Para a pessoa que estava ao seu lado. Eles disseram: o que é isto? O que é isto? Eles não entendiam. Repito, gente, não é que eles haviam esquecido os pronunciamentos do Eterno, muito pelo contrário. O que eles não estavam entendendo, repito, era o fato de pessoas da Galilee estarem falando em idiomas diferentes. Aquilo que o Eterno falou no Sinai. Como é que pode?
De uma hora para outra, eles começaram a falar em outros idiomas de outras nações. Incrível! Verso 13, aqui a gente conclui o estudo dessa noite. Vai rein la gu lamo ve'amru ki melei te rosh ramá. Outros zombavam porque disseram, pois estão cheios de vinho, murmuravam. Então, não entendendo o que estava acontecendo, ou não lembrando, quem sabe, a respeito de todos os detalhes que ali estavam acontecendo, né? Então, alguns realmente não entenderam. Até o momento em que Shimon Kefa vai fazer o seu pronunciamento. Ele vai falar diante destes seus irmãos Yehudim e que não estavam entendendo, né? Será esse assunto dos nossos próximos estudos, tá bom? Então eu quero finalizar aqui fazendo um fechamento daquilo que nós estudamos hoje, tá bom? Então no estudo de hoje nós entendemos o que significa as línguas diferentes que os nossos irmãos passaram a falar pelo mover do Eterno. Eram idiomas das outras nações, nada além disso. E o que é que eles diziam? As mesmas palavras que o Eterno falou no Sinai, tá? Para você que está chegando, você conhece como 10 mandamentos, certo? Mas não são mandamentos. O Eterno fez pronunciamentos, tá? Acostume a falar assim. Então, foi a respeito das 10 palavras, dos 10 pronunciamentos do Eterno no Sinai, que nossos irmãos falaram no dia de Shavuot, após o término da contagem do Sefirat HaOmer, da contagem do Homer, que é a contagem a partir de um dia após Pessah até o 50º dia. Nesse dia celebra-se Shavuot, tá bom? Então, gente, foi isso que aconteceu, tá certo? Eu espero que você tenha entendido. E aí criou-se esse suspense, né, no nosso vídeo anterior a esse. E estamos aqui, graças ao Eterno, compreendendo pela sua graça, certo? O que houve naqueles dias, um fato histórico. Ninguém pode mudar isso, tá certo? Foi algo que aconteceu, está narrado nos escritos nazarenos, aqui em Atos. Lucas registrou isso escrevendo para Teófilo, né? Relatando tudo, né? Então é importante, gente, ter esse registro, certo? Do que aconteceu. E graças ao Eterno estamos nós aqui desfrutando dessa belíssima carta que Lucas escreveu, relatando tudo isso, tá bom? Então, a maior preciosidade judaica, né, que nós temos, os escritos nazarenos, porque conta a história de nossos irmãos naquela época e como viviam e como seguiram a sua vida vivendo a Torá no seu tempo, tá bom? Então, eu quero aqui agradecer a todos pela sua participação, pela sua presença e deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação, tá? Você que acompanha aí pela TV no sentido de projetar, né, da internet para a TV. Ou quem sabe pelo telefone, pelo notebook, tá certo? Pelo PC. É uma honra para nós estar com você aí virtualmente, né? Compartilhando desse belíssimo estudo. Muito obrigado, gente, tá? Todarabá. E até a próxima quarta-feira, se o Eterno assim nos permitir. Ontem tivemos o Momento do Hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe, que sempre nos traz grandes lições da Torá através do programa que ele tem apresentado, o Momento do Hebraico, aperfeiçoando, né, o nosso hebraico a cada dia, falando ali a respeito da gramática e ao mesmo tempo
sobre a interpretação do texto que ele traz a respeito da porção que é apresentada no próximo Shabat. E isso só tem acrescentado ao nosso aprendizado, tá bom? E amanhã, eu não falei do horário, né? Ontem foi às 19 horas, hoje também, e amanhã também será às 19 horas. As programações de dia de semana são às 19 horas, horário de Brasília. E amanhã, nosso querido Moré Renato de Prísio, ele apresentará o programa Momento, ou melhor, um pedacinho da Torá. Já confundi aqui. Um pedacinho da Torá, certo? Que é alguns textos, certo? Que é como a própria expressão diz, né? Um pedacinho daquilo que será estudado no próximo Shabat, tá bom? Estamos aprendendo muito com o nosso querido Moré Renato e é uma grande honra tê-lo conosco, compartilhando o que o Eterno tem colocado em seu coração a respeito do que ele tem apresentado em cada programa. Que o Eterno te abençoe, tá bom? Moré Renato, Moré Felipe, todos os Morim, Moré Daniel, Morá Deise, Morá Márcia e Moré Rodolfo Eduardo. Que o Eterno abençoe cada um de vocês e suas respectivas famílias. Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã que esteve conosco. Desejo você, Shavua Tov, uma boa semana. Lekulan para todos. Fique agora com essa linda canção dessa maravilhosa dupla Harpavarim, Os Suburbanos. Com a música... Será que vocês vão acertar qual é a música que a gente vai ouvir agora? Gente, eu gosto muito dessa música, tá? Bisdod Bethlehem. Nos campos de Bethlehem, tá bom? Então, nos encontramos na próxima quarta-feira. Imitse Hashem. Lehitraot.